Bom, muito bem. Então, bom dia de novo. Nosso seminário hoje vai ser proferido aí pelo Leandro Afonso da Silva, e ele vai falar sobre a não existência de centros isócronos tangenciais. Vai lá, Leandro. Então, como o Ricardo adiantou, vou falar então sobre a não existência de centros tangenciais isócronos. A minha apresentação vai ser separada aqui em duas partes, onde na primeira parte eu vou fazer uma introdução aqui, explicando então o que é o problema de isocronicidade, falar então dessa singularidade tangencial. Eu vou também falar sobre uma forma canônica aí para o meu sistema, considerando o meu sistema então com uma singularidade tangencial. E na segunda parte eu vou falar, então, principalmente dos meus resultados, né, onde eu vou tratar o problema de isocronicidade para o meu sistema com essa singularidade. Né? Aqui é onde eu vou falar dos meus resultados principais, e eu vou falar sobre a função período aqui, tanto dessa forma canônica como no meu sistema geral. Então, falando sobre o problema de isocronicidade, né, o problema de isocronicidade é um problema, né, clássico aí da teoria de sistemas dinâmicos, né, e é um problema planar, onde eu tenho um centro e eu quero saber, então, se ele é isócrono, né? Ou seja, se todas essas órbitas aí têm o mesmo período, né? Então, aqui, em outras palavras, eu quero, então, distinguir, dado um centro, se ele é isócrono ou não, né? Então, todas as trajetórias aí na vizinhança desse centro, elas têm o mesmo período. Uma ferramenta que a gente usa para estudar, então, o problema de isocronicidade é considerar essa função período, né? Então, a gente considera essa função período T, né? Definida a partir, então, de uma seção aqui para R, né? Onde ela corresponde, então, ao período da trajetória que se inicia, então, num ponto aqui, no ponto P dessa seção sigma. Né? O problema de isocronicidade, ele surgiu, assim, inicialmente, com o estudo do Christian Huygens, que estudava, então, um relógio, né, pendular, digamos, que, né, oscilava de forma isócrona, né? Ou seja, a precisão desse relógio tinha a ver né, com a isocronicidade aí, né, do tempo aí que esse pêndulo oscilava. O problema de isocronicidade, ele, né, tem muitos estudos que só foram feitos para casos contínuos. E também ele foi explorado para casos descontínuos, mas ele principalmente foi estudado para casos descontínuos, onde essa singularidade não é uma singularidade, né, simples, né, é uma singularidade tangencial. A gente sabe que as singularidades dos tipos tangenciais, elas aparecem, né, em problemas de Filipov, e é exatamente onde eu vou considerar meu problema, né? Então, eu estou considerando, então, meu problema, então estou considerando um campo aqui planar, né? Eu vou referir a esse campo sempre como, né, o campo de Filipov inicial. Então, a partir de agora, quando eu falar de campo Filipov inicial, eu vou imaginar, então, esse campo aqui, né, é um campo de Filipov com uma singularidade tangencial onde eu tenho um centro. Né? Lembrando aqui só que, né, algumas observações que eu vou fazer nesse início, que normalmente, né, um campo de Filipov é definido a partir, né, a seção, por exemplo, a seção de descontinuidade de um campo de Filipov é definida a partir da imagem inversa de uma função h, né, que tenha zero como valor regular. Então, zero, vou colocar aqui valor regular. Né? No nosso caso, assim, né, sem perder generalidade, a gente considera, então, h de xy igual a y, né, o que, em outras palavras, aqui, eu tô falando aqui, então, que a minha variedade de descontinuidade é simplesmente o eixo x. Né? Além do mais, a minha singularidade, né, eu vou considerar ela no ponto P igual a zero, né, porque independente de onde ela esteja, eu poderia fazer uma translação e considerar ela na origem. Então, a gente está considerando, então, agora que h é xy igual a y, e a minha singularidade está no ponto P igual a zero, né, na origem. Então, eu estou considerando singularidades tangenciais que têm centros, né, para eu pensar, então, no problema de isocronicidade. Só que, antes disso, eu vou falar um pouquinho aqui dessa singularidade que foi definida no artigo meio do Douglas,
que são singularidades monodrômicas, né? Então, se eu vou considerar um centro, né, singularidades tangenciais que são centros, primeiro eu vou pensar nessas singularidades tangenciais que são monodrômicas, né? Lembrando que esse adjetivo monodrômico, ele vem do fato das órbitas girarem em torno da singularidade. Então, essa definição aqui de monodromia, ela já vai ser distinguida entre centro ou foco. Então, né, para o sistema descontínuo, onde essa singularidade aqui já é distinguida, então, entre centro e foco. Ou seja, estou pensando em singularidades tangenciais, né, a princípio aqui, né, primeiro eu vou restringir ela aqui, no caso de monodromia, e vou considerar que eu tenho um centro na origem. Né? Então, falando sobre essa singularidade tangencial, primeiro eu preciso relembrar aqui o que seria contato. Né? Então, relembrando aqui contato, a gente fala, então, que com ponto P tem um contato do campo com uma variedade de descontinuidade, é um contato de multiplicidade K, se as derivadas de Lie até a ordem K menos 1 é igual a zero, e a derivada de Lie de ordem K é diferente de zero. Né? Além do mais, se esse contato tem multiplicidade par, a gente pode falar da visibilidade desse contato. Então, a gente fala, por exemplo, por exemplo, a variedade definida, né, para y positivo tem contato invisível com essa variedade de descontinuidade, se essa derivada de ordem 2K é negativa para o campo de cima e positiva para o campo de baixo. Aqui eu coloquei uma figura só para a gente ver aqui o que eu estou falando, né? Então, eu estou falando que esse ponto P aqui, que no caso é a origem, ele aqui tem um contato invisível, né? Então, isso aqui é uma singularidade tangencial e com contato 2K invisível, aqui para o campo Z+, e para o campo Z-. Né? O que a gente, né, a princípio aqui, a gente já vê, né, que eu já estou pensando onde acontece o caso de monodromia, né, que posteriormente eu vou considerar que seja um centro, para eu pensar em isocronicidade. Então, aqui vem a minha definição da singularidade 2K+, 2K- tangencial monodrômica. Né? Então, a gente fala aqui um ponto P, né, que é uma singularidade tangente, de um campo de Filipov Z, é chamado de, então, uma singularidade tangencial monodrômica 2K+, 2K-, se esse P tem um contato de multiplicidade 2K+, com Z+, com a variedade de continuidades, e 2K- com Z-, né, entre Z- e essa variedade de continuidade. Além disso, eu quero que Z tenha um mapa de primeiro retorno definido em torno dessa singularidade. Né? Ou seja, aqui eu já estou considerando monodromia. Né? Então, eu defino também o que seria um centro. Né? Então, considerando essa singularidade 2K+, 2K- tangencial monodrômica, eu vou chamar de um centro tangencial 2K+, 2K-, dado que existe uma vizinhança dessa singularidade onde esse mapa de primeiro retorno definido é a identidade. Né? Eu já falei algumas vezes nos seminários anteriores, a gente tem que, se o mapa de primeiro retorno definido é a identidade, consequentemente eu tenho o centro, né? Todas as órbitas são fechadas. Né? Então, por isso que eu chamo de um centro tangencial. Né? Eu só gostaria de comentar aqui que essa singularidade 2K+, 2K-, ela, né, é uma generalização de singularidades que levam um nome mais conhecido, que provavelmente vocês já ouviram falar. Por exemplo, singularidades dobra-dobra. Né? Então, aqui eu estou considerando, né, o caso geral, onde eu estou considerando singularidades do tipo dobra-dobra, por exemplo, e casos mais degenerados. Né? Né? Agora, pensando, então, no meu sistema, vou pensar, então, o meu sistema inicial Z com esse centro tangencial 2K+, 2K-, né? A gente sabe que, trabalhando, então, nas derivadas de ordem superior, a gente sabe que essa definição 1, ela pode ser, né, dado que um sistema tem uma singularidade tangencial monodrômica 2K+, 2K-, a gente sabe que essas três condições são satisfeitas, né? A primeira condição, né, fala que x mais ou menos de 0, 0 é diferente de zero, y mais ou menos de 0, 0 é igual a zero. Além do mais, a gente tem aqui que a derivada de y aqui em relação a x até a ordem 2k menos 2 é igual a zero, e a de ordem 2k menos 1 é diferente de zero. Essa primeira condição diz respeito àquele contato de ordem 2k, certo? Então, como da definição tem que ter um contato de ordem 2k, a gente sabe, então, que isso aqui acontece. Essa condição 2 fala, então, que essa multiplicação aqui de x mais pela derivada de ordem 2k menos 1 de y
em relação a x é negativo, considerando aqui os campos x mais, y mais, e positivo para o campo x menos, y menos. Né? Essa condição aqui vem do fato, então, de que eu quero que tenha um contato invisível. E essa condição 3 aqui me fala que os sinais de x mais e x menos têm que ser opostos. Isso aqui vem do fato de que eu estou exigindo que exista, então, aquele mapa de primeiro retorno, né, que seja bem definido, né? Porque, na verdade, se eu estou pensando no fenômeno de centro, eu quero, por exemplo, considerando que eu tenho uma singularidade aqui de contato 2K+, eu quero que esteja definido esse mapa aqui de primeiro retorno. Né? Lembrando que, dado um x aqui, o mapa de primeiro retorno é essa imagem aqui. Né? Eu quero que esteja definido o quê? Ou seja, eu quero que essa região aqui seja uma região de costura. Né? Eu quero que as órbitas, né, nessa vizinhança aqui da singularidade, na vizinhança aqui da singularidade, interseção com sigma aqui, digamos, eu quero aqui que essas órbitas concatenem. A gente sabe, né, que, dado esse sistema de Filipov aí, né, esse sistema dos contínuos, a gente tem que são definidas pelo fluxo mapas de meio retorno, né, que consideram aqui na figura está exemplificado que, né, ao invés de ser o mapa de primeiro retorno, ele define então tipo, dado um x aqui em sigma, ele define a primeira vez em que, né, a órbita alcança aqui, digamos, sigma novamente. Então, esses são os mapas de meio retorno definidos, tanto para o campo de cima como para o campo de baixo. Né? Como a gente está num centro, a gente está considerando que o meu sistema inicial tem um centro tangente de ordem 2K+, 2K-, a gente sabe o quê? Né? A gente sabe que essas órbitas são fechadas, se eu fosse considerar o campo de cima e o campo de baixo, então eu posso considerar que o mapa de meio retorno φ é igual ao mapa de meio retorno φ-. Então, consequentemente, eu vou denotar essa imagem, esse mapa de meio retorno aqui, simplesmente por φ, né? Porque a gente sabe que φ é igual a φ-. Além do mais, nesse artigo aqui do Douglas, do Otávio e da Camila, eles, né, mostraram que, na verdade, esses mapas de meio retorno são evoluções, né? E, no caso, satisfazem, né, φ de 0 igual a 0, né? Além disso, φ' de 0 é igual a -1. Então, né, eu vou chamar a atenção para essa observação aqui, que a gente tem, então, que esses mapas de meio retorno, a gente tem que φ' dele aplicado em 0 é igual a -1. Agora eu vou falar, então, de uma forma canônica, então, para esse meu sistema, né, considerando um sistema de Filipov com essa forma canônica, na verdade, ela é desenvolvida simplesmente para a singularidade monodrômica, né, independente se seja no centro ou não. Então, aqui, né, considerando, então, que o meu sistema de Filipov tem uma singularidade 2K+, 2K- tangencial, né, nesse caso eu vou considerar que tem um centro, né, porque é onde eu penso o problema de isocronicidade. Daquela condição 1, a gente sabe que a primeira componente do campo aplicada na origem, na singularidade, ela é diferente de 0. Consequentemente, existe uma vizinhança, então, da origem, tal que para todo ponto xy nessa vizinhança, eu tenho que x mais ou menos de xy é diferente de 0. Consequentemente, eu posso definir, então, essas funções eta mais e eta menos aqui, né? Então, definidas pela segunda componente do campo, dividido por delta x mais ou menos, x de mais xy aqui para eta mais, e dividido por x menos, menos delta x menos de xy para eta menos. Onde, né, lembrando onde que esse delta aqui é definido como sinal de x mais. Lembrando que da condição 3 a gente tem que x mais, x menos tem sinal contrário. Então, a gente sabe que esse delta aqui está bem definido, né? Porque a gente sabe que o sinal de x mais é oposto ao sinal de x menos. Esse delta, na verdade, nos diz qual é o sentido do fluxo, né? Se ele gira no sentido horário ou anti-horário. Então, a gente sabe, né, que se delta for maior que 0, a gente tem que o fluxo, então, gira no sentido horário, e se delta for menor que 0, ele roda no sentido anti-horário. Né? Então, para desenvolver essa forma canônica, né, a gente já comentou ali em cima que, né, existe essa vizinhança U, tal, que x mais ou menos de xy é diferente de 0 para todo x, y em U. Então, né, a gente sabe, né, pela definição daquele delta ali, que
que o módulo de x mais ou menos y de xy nessa vizinhança é igual, então, a mais ou menos delta vezes x mais ou menos de xy. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é uma parametrização do tempo, uma reparametrização do tempo, que vai transformar o meu sistema inicial, né, nesse sistema Z aqui. Né? Como eu fiz uma reparametrização no tempo, a gente sabe que as órbitas, né, têm o mesmo comportamento ali nessa vizinhança U, né? E eu vou chamar esse novo campo aqui, Zetil, de campo canônico, né? Então, a forma canônica. Então, né, eu gostaria de chamar a atenção que eu estou sempre referenciando Z como meu campo inicial, como a variedade, com a minha singularidade né, tangencial, um centro tangencial de ordem 2K mais 2K menos, e esse Zetil aqui vai ser essa forma canônica, né, que foi feito a partir da reparametrização do tempo. Né? Dado da definição daquele eta mais, a gente sabe, então, que, na verdade, essa parametrização, essa reparametrização do tempo, eu tenho que Zetil, então, é definido, é igual, né, nessa vizinhança, restrito a esse U, é igual a Z mais ou menos de XY, dividido pelo módulo de X mais ou menos Y. Né? Eu gostaria de observar duas coisas aqui, que a gente vai fazer uso posteriormente. Né? A primeira, dado que a gente tem isso aqui, a gente pode observar, então, que restrita a U, eu tenho que Z mais ou menos, vou omitir aqui XY, por simplicidade, vai ser igual ao módulo de X mais ou menos, vezes Zetil, né? Mais ou menos aqui. E, além do mais, né, eu gostaria de mostrar como que essa forma canônica é simples, né? E, na verdade, é o que resolve os nossos problemas aqui. Né? A gente pode observar que a primeira componente aqui do campo, Zetil, né, ele é constante, né? Tanto para Z mais quanto para Z menos, né? Aqui vai ser delta e aqui menos delta. Né? Só gostaria de comentar também que essa forma canônica, na verdade, eu obtenho mais informações aqui dessas funções eta mais e eta menos, mas, né, no nosso caso aqui específico, essa forma aqui do jeito que está escrita já é suficiente. Né? Então, a gente não precisa de mais informações dessas funções eta aqui. Né? Então, de novo, a gente está referindo, então, isso aqui como a forma canônica. Z, til, forma canônica, Z, o meu campo inicial, né? O campo geral. Né? Então, o que eu vou observar aqui, né? Então, como a primeira componente é simples, a gente sabe como, né, a primeira componente das trajetórias aqui desse campo, né? Então, se eu considerar para um x positivo, né, na verdade, um x positivo não, aqui para qualquer x, desculpa, considerando, então, y mais ou menos como a solução desse problema de valor inicial, né? Y ponto igual a eta mais ou menos de xy, com condição inicial y de 0 igual a 0, a gente tem, então, a gente sabe que as trajetórias desse Zetil com a condição inicial em sigma são dadas por isso, né? Isso aqui vem desse fato de que a primeira componente é constante, né? Voltando aqui rapidão. Primeira componente constante, consequentemente, a primeira componente dessas trajetórias aqui é dado por x mais ou menos delta t. Né? E, além do mais, a gente, como foi definido aqui, esse y como solução desse problema de valor inicial. Né? Então, relembrando aqui, eu vou repetir essa fórmula das trajetórias da minha forma canônica, né? Mas fica aqui o fato de que, né, essa componente aqui, essa primeira componente aqui dessas soluções né, bem simples. Então, agora eu vou passar para os meus resultados. Né, o meu resultado principal né, é o título desse seminário. Então, é sobre a não existência de centros tangenciais isócronos. Né? Então, o teorema principal, ele fala que, né, considerando um campo planar de Filipov, com centro tangente 2K mais 2K menos, a gente sabe que esse centro é não isócrono. Então, esse é o meu resultado. Esse resultado, na verdade, vai ser uma consequência imediata da construção da minha função período, que é exatamente o meu teorema B. Então, na verdade, esse teorema A vai ser uma consequência direta de um corolário do próximo teorema que eu vou apresentar. Né? O teorema, né, fala, então, sobre essa função período. Né? Então, ele dá uma expressão para a função período, considerando o meu sistema, então, inicial Z, com centro tangente 2K mais 2K menos. Né? Então, considerando esse campo Z com esse centro,
e, né, considerando também φ como mapa de meio retorno associado, então essa função período é dada, né, por essa expressão aqui, delta vezes a diferença de T menos T mais, onde T mais ou menos é definido, né, como segue aqui. Né, um corolário que eu tenho desse teorema B, então, fala sobre o que a gente chama de funções período. Desculpa, constantes de período. Né? A gente provou, né, no meu artigo com o Douglas, que esses mapas de meio retorno, na verdade, são analíticos em uma vizinhança de zero. Né? Então, por esse fato que a gente pode observar aqui, né, que essas funções T mais ou menos aqui, que na verdade, eu vou falar sobre elas, que na verdade elas é o que a gente chamou de funções de meio período, né, elas dependem aqui de φ, ou seja, desse mapa de meio retorno, né, e dessas soluções aqui, né, dos campos aqui, né, desse campo aplicado nessas soluções, né, nesses pontos. A gente provou, então, como eu disse, que esse mapa de meio retorno aí, ele é analítico, então eu posso pensar na expansão, consequentemente, posso pensar na expansão dessa função período. Né? Pensando, então, na expansão dessa função período, né, porque eu posso pensar nessa expansão, porque, como eu mostrei, φ é analítico, né, e era o que, né, consequentemente, essa função período definida pelo teorema B também vai ser analítico, né, dado que φ é analítico e foi provado, né, no artigo meu e do Douglas. Então, pensando aí nos coeficientes assim, dessa série de potência, a gente chama esses coeficientes de constantes de período. Né? E essas constantes de período são exatamente, né, o que o corolário vai mostrar aqui, que ele dá uma expressão para a primeira e a segunda constante de período. Né? O corolário, então, fala que, considerando esse campo de Filipov como centro tangencial 2K mais 2K menos na origem, então, né, e a função período dada pelo teorema B, então, essa constante de período T0 é igual a zero e T1 é dado por essa expressão. Né? Né, um corolário do teorema B e a gente pode, né, verificar aqui rapidinho. Né? O que a gente observa aqui, né, só mostrar aqui, né, a gente sabe, né, que esse aqui é o mapa de meio retorno associado. Então, se eu aplico aqui t de zero, nessas funções aqui, t mais ou menos, t de zero aqui, né, eu tenho zero aqui, menos zero, isso vai dar zero. Então, né, eu sei, então, que a constante de período t0 é zero. E no caso da t' de zero, né, que é a constante de período t1, né, o que a gente sabe aqui é que, né, eu tenho essa multiplicação aqui, considerando, então, a derivada disso aqui em relação a x, eu vou ter φ' aplicada em zero, menos, né, a derivada de x, que é menos 1. Então, φ' de zero menos 1, vezes, né, essa integral aqui, aplicada em zero, né, lembrando que essa integral aplicada em zero vai dar exatamente né, esse ponto aqui aplicado em zero, que a gente pode observar que aqui vai dar x de zero e y de zero. Né? Eu vou afirmar para vocês que, né, a gente sabe que a segunda componente da solução em zero é zero, porque a gente sabe que zero, né, é um ponto fixo ali do meu sistema. Então, isso aqui vai dar 1 sobre x mais ou menos de 0, 0, né, mais essa componente vezes a derivada disso aqui. Né, mas a gente observa que isso aqui a gente já sabe que vai dar zero. Então, t' de zero, né, dá exatamente, então, φ' de zero menos 1 vezes 1 sobre x mais ou menos de 0, 0. Né? Consequentemente, a gente sabe, lembra que eu observei anteriormente, que φ' de zero é igual a menos 1, isso aqui vai dar, então, menos 2 vezes isso aqui. Então, pela definição de t de x, consequentemente, eu tenho, né, que t' de zero é 2 vezes lambda vezes isso aqui. Né? O que a gente observa, né, é que, lembrando da condição 3 lá, da minha singularidade, é que x mais e x menos têm sinais opostos. Então, eu tenho que essa multiplicação aqui é negativa, e delta, né, como foi definido como sinal de x mais, eu tenho que delta vezes x menos, menos x mais também é negativo. Então, esse t' de zero é sempre positivo. Né? Então, o teorema A fica provado a partir desse corolário. Né? Por quê? O teorema A fala que
dado um campo de Filipov, então, Z com centro tangente, ele nunca é isócrono. Nem, de fato, né, porque aqui eu sei do corolário que T' de zero é sempre diferente de zero. Então, essa função período não é constante, nunca é constante. Então, o meu teorema fica provado. Então, o que resta provar aqui para a gente é exatamente esse teorema B. E é o que a gente vai demonstrar, vai mostrar aqui que realmente essas funções período são definidas, né, como aqui está no teorema. Para provar esse teorema, na verdade, né, como a gente viu que uma ferramenta que a gente usa, né, a ferramenta que a gente, eu comentei sobre aquela forma canônica, e na verdade é exatamente a função período dessa forma canônica que vai me ajudar a construir a função período do meu sistema inicial. Então, primeiro eu vou construir então essa função período dessa forma canônica, que na verdade é até bem simples. E considerando a proposição, na verdade eu vou conseguir, digamos, recuperar a função período do meu sistema inicial a partir da função período do meu sistema canônico, né, da forma canônica. Então, esse lema exatamente vai nesse sentido. Para eu provar o meu teorema B, primeiro aqui eu vou construir, então, essa função período da forma canônica. Né? Então, considerando agora, né, lembrando que Zetil é a minha forma canônica, então agora, considerando o campo de Filipov Zetil com centro tangente 2K mais 2K menos na origem, né, e de novo aqui eu estou considerando o mapa de meio retorno Fitil associado, né, o lema fala, então, que essa função período é dado por 2 vezes x menos Fitil de x. Né? Para a gente mostrar isso, né, a gente vai usar de uma estratégia aqui, para calcular essa função período. Né? Primeira coisa, né, eu vou definir essas funções de meio período. Né? Então, T mais tio e T menos tio são definidas respectivamente como o tempo que demora para as trajetórias alcançarem esse sigma novamente. Né? É um pouco intuitivo. Então, eu estou considerando, na verdade, para um x positivo e essas trajetórias começando de x, em x0, que pertence a sigma. Então, essa função de meio período é o tempo que demora para essas trajetórias alcançarem sigma novamente. Né? Para um x positivo, eu defino essa função período como delta vezes a diferença de t menos com t mais. Né? O que a gente observa é que essa função período está bem definida, ou seja, ela vai ser positiva, né? Dado um x positivo, essa função período realmente está medindo o tempo ali, né? o período daquela órbita. Né? E a gente tem isso porque, né, do jeito que foi definido aqui, essas funções de meio período, esse delta e essa função período, esse delta aqui corrige, então, o sinal, digamos, corrige o sinal desse período, né? Então, eu sempre estou medindo realmente esse período dessa função de forma positiva, né? Que é o que a gente quer. Né? A gente tem, então, que para delta positivo, a gente tem que ter mais é negativo e t menos é positivo. Né? E então significa que eu tenho que t de x é positivo, e, né, eu tenho que para delta negativo, t menos é negativo e t mais é positivo. Né, agora, né, eu falei que eu ia comentar novamente, aqui relembrando, então, para a gente fazer a conexão com o nosso resultado, que a forma canônica, considerando a condição inicial em sigma, as trajetórias são dadas por essa função gama aqui, mais ou menos, né? Lembrando aqui de novo que, né, essa primeira componente já está, né, aqui bonitinha aqui. Né, onde, de novo, a gente tem aqui, né, relembrando, que onde esse y mais ou menos é a solução desse problema de valor inicial. A estratégia, então, para eu calcular esse tempo aí, essas funções de meio período T mais tio e T menos tio, vai ser considerar essas seções aqui transversais, sigma mais perp e sigma menos perp, né? São seções transversais ao fluxo aqui, né? E por que ela vai ser interessante para a gente calcular o tempo? Né? Primeira coisa que, né? Quem que seria T mais, né? Eu gostaria de lembrar aqui que T mais, né, como foi definido, T mais tio nesse caso, é o tempo, então, que é uma trajetória iniciando aqui nesse ponto, né, um ponto
positivo x, demora para alcançar sigma aqui novamente, certo? Então, para chegar aqui. Né? Para isso, eu vou considerar essa seção transversal, né? Como eu comentei, essa seção transversal aqui, e eu vou tentar medir os tempos assim, ó, né? Então, primeiramente, eu vou medir esse tempo que demora para chegar aqui. Então, eu vou medir esse tempo. O que a gente sabe é que quando essa trajetória chega aqui, é quando, né, essa trajetória tem a primeira componente, né, quando que ela chega aqui nesse ponto, aqui nessa seção transversal? É quando a primeira componente, então, da trajetória é igual a zero, né? Então, a componente x, digamos, da trajetória é igual a zero. E quando isso acontece, né? Isso acontece, né, então, quando a primeira componente é igual a zero, então vamos fazer para o campo de cima, então. Então, a gente tem, então, que dado um P em sigma, né, vamos escrever aqui, dado um ρ em sigma, por exemplo, eu tenho que essa trajetória chega aqui quando, né, a primeira componente é igual a zero. Nesse caso, ρ mais ΔT igual a zero, né? Que vem dessa expressão aqui, né? Quando que essa componente é igual a zero? Para o campo de cima, quando x mais ΔT igual a zero. Então, para um ponto ρ em sigma, é quando ρ mais ΔT igual a zero. Isso acontece, né, isolando o t aqui, isso acontece no tempo t igual a menos Δρ. Ok? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que para esse ponto x aqui, o tempo que demora para essa trajetória alcançar essa seção transversal sigma perp é o tempo t1, que eu vou chamar de t1+, igual, como é o ponto x, é t1+ é igual a menos ΔX. Mesma coisa para esse ponto aqui, φ de x, né? Então, o tempo que esse ponto φ de x demora para chegar aqui é um tempo que eu vou chamar de T2 mais, igual, né, a menos delta, nesse caso é o ponto φ de x, mapa de meio retorno, menos delta φ de x. Né? E eu tenho a mesma coisa para o campo de baixo, né? Lembrando só que a primeira componente da trajetória para o campo de baixo é ρ mais ΔT. Né? Então, consequentemente, aqui eu tenho um esquema onde eu mostro todos esses tempos. Então, aqui, para o campo de baixo, eu tenho que ter um menos, é ΔX, né? Porque a primeira componente ali das trajetórias é dado por T menos ΔX. E, consequentemente, com esses tempos, eu posso calcular, então, essa função de meio período. Né? A gente sabe que T tio mais é definido, então, como esse tempo, né, que daqui demora para chegar aqui. O que isso é? Isso nada mais é do que a diferença de T1 por T2, né? Então, é T1 menos T2, né? Isso porque a gente considerou que T2 é o tempo daqui até aqui, né? Então, consequentemente, o tempo daqui até aqui é o tempo negativo. Então, T tio mais é definido como T1 mais menos T2 mais. Né? A mesma coisa para o campo de baixo, né? Para o período de baixo, eu tenho que ter tio menos é T1 menos T2 menos. Então, isso aqui vale tanto para sim, para o T mais, como para o T menos. Né? Então, das expressões esse T1 mais e T2 mais, T1 menos, T2 menos, a gente sabe, então, né, substituindo esses valores de TI mais ou menos, a gente sabe que T tio mais ou menos é igual a mais ou menos delta φ de x menos x. Ok? Né? Relembrando lá, a gente sabe, então, consequentemente, a gente definiu a função de período como delta de t menos tio menos t mais tio. Então, né, dessas expressões aqui que a gente encontrou, a gente sabe, a gente obtém, então, que t tio é igual a 2x menos φ de x, que é exatamente o que a gente queria, né? Lembrando aqui, só observando rapidinho, né, que como eu tenho esse delta multiplicando aqui, eu tenho esse delta multiplicando aqui nas expressões de t mais ou menos, né, eu faço a multiplicação dos dois aqui, a gente lembra, né, por que eles aparecem ali na expressão de t? Porque a gente lembra que delta aqui é definido como sinal, né, é uma função sinal de x mais de 0, 0.
Então, consequentemente, quando eu multiplico delta por delta, isso vai dar delta ao quadrado, que aqui, no caso, vai ser igual a 1. Então, ele desaparece aqui numa expressão de t. Então, o meu lema fica provado, né? Então, de fato, essa função, essa função período aqui, para o meu sistema canônico, é dada por 2 vezes x menos φ de x. Né? O que eu já posso observar aqui é que na forma canônica, eu já tenho aqui um centro, ele já não é isócrono, né? Porque essa função t aqui não é constante. Então, na forma canônica, eu já sei que não é isócrono. Né? O que eu vou mostrar agora é que essa função período é dada por expressão dada pelo teorema B, e, de fato, nenhum centro tangente é isócrono. Então, passando agora para a demonstração do teorema B, que é o cálculo dessa função período para o meu sistema inicial. Né? Então, da mesma forma, eu vou considerar essa função período como delta vezes a diferença de t menos para t mais, onde essas t mais ou menos são funções de meio período, né? Assumindo, então, que eu tenho um centro tangente nesse sistema inicial Z. Né? Essas funções de meio período são definidas exatamente como eu defini aquelas funções de meio período para a minha forma canônica ali, né? Para o sistema canônico, meu campo canônico. Né? Para a gente demonstrar, então, para a gente recuperar essa função período para o meu sistema inicial, eu vou fazer uso dessa proposição junto com esse lema que a gente acabou de provar. Né? Essa proposição fala o seguinte, né? Se eu considero um campo f em uma função g positiva, e se eu considerar essas duas, né? Vou chamar a atenção para essas duas equações diferenciais, essa proposição fala que eu consigo relacionar a solução dessa equação com essa, né? Então, essa proposição nos dá essa identidade aqui, né? Vou circular e depois eu vou falar os detalhes do que eu preciso para eu ter essa identidade, né? Onde essa sigma é solução, então, é solução da equação diferencial, dessa segunda equação diferencial, certo? Com condição inicial, sigma de zero igual a x0, e essa gama é solução dessa equação diferencial, né? Então, essa gama aqui é solução da minha equação diferencial x ponto igual a f de x com gama de zero igual a x0. Né? Onde essa função ρ, na verdade, vai ser a inversa dessa função b aqui, ok? Definida, né, dessa forma aqui. Então, a proposição relaciona essas duas soluções, né, dando essa função b que a proposição afirma que ela é invertível, né? E essa ρ, na verdade, é a inversa dessa função b. Né? Então, recapitulando, a gente tem essas duas equações e a gente consegue relacionar as soluções a partir dessa expressão aqui, onde essa função ρ é a inversa dessa função b aqui, dada por essa integral. Né? Então, o que a gente vai fazer? Né? Relembrando lá daquela reparametrização que a gente fez, né, que eu até chamei atenção na altura, a gente tem, então, né, a gente relembra lá, que eu reescrevi lá, que Z mais ou menos, né, restrita a U, restrita aquela vizinhança que eu fiz a minha reparametrização, que Z mais ou menos é igual ao módulo de X mais ou menos, vezes o meu campo canônico aqui, Z mais ou menos, tio. Certo? Então, é o que eu escrevi aqui, né? Então, considerando G aqui, então, como módulo de x mais ou menos, a gente tem daquela definição de delta, que nessa vizinhança esse módulo, então, é mais ou menos delta x mais ou menos de xy, né? Então, e eu sei, então, substituindo aqui, que esse campo z mais ou menos é igual a g mais ou menos z mais ou menos tio. Né? Então, usando a proposição agora, onde aquela g da proposição é definida como esse campo x mais ou menos, a gente consegue relacionar as soluções de gama, né, as soluções desse campo Z-til aqui, com as soluções desse campo inicial aqui, Z mais ou menos. Né? Então, a proposição nos dá essa identidade, né, que é a proposição anterior aqui, né, ela nos dá essa identidade aqui, onde essa gama vai ser a solução, né, vai ser as trajetórias ali desse campo canônico, lembrando que a gente já sabe, né, a forma daquelas soluções, se a gente relembrar que essa gama
né, eu reescrevi e chamei atenção. Então, a gente tem que gama de x de t é igual a x mais ou menos delta t vezes a segunda componente t de x aqui, né, onde essas y aqui são soluções do meu problema de valor inicial. Gama t de x. Oi, desculpa. Gama t de x. Gama tx. Aqui, ok, obrigado. Aqui, né, certo. Aqui, gama t de x, né, que é a forma que eu escrevi aqui. Então, gama t de x, né, relembrando, é escrito dessa forma aqui. Né, então, dessa identidade, né, relembrando que essa ρ aqui é a inversa dessa função b aqui, onde b é definido como essa integral de 0 a tal de 1 sobre g, mais ou menos, gama mais ou menos s de x, ts. Né? Relembrando que essa minha g aqui é a função módulo de x mais ou menos y, né, que é definido como mais ou menos delta x mais ou menos de xy nessa vizinhança U. E, né, como eu reescrevi, que eu tenho essa expressão dessa gama mais ou menos t de x. Então, consequentemente, essa b aqui é dada por essa integral aqui, né? Só fazendo as substituições aqui de gama e da função g. Então, dessa identidade aqui 6, né, a gente observa o seguinte, né? Eu tenho essa relação entre as duas soluções, né? E eu sei, então, que se eu aplicar, né, essa identidade no tempo dessas funções de meio período, né, eu tenho, então, que, por exemplo, lembrando aqui que sigma é a minha solução do campo inicial, né, z mais ou menos. Né? Se eu aplico aqui em t, né, lembrando que se t é as funções de meio período, eu estou em um ponto, então, né, deixa eu fazer um desenho rapidinho aqui. Então, se eu tenho um ponto x aqui, se eu estou aplicando na função de meio período, eu estou nesse ponto aqui, em sigma, certo? Porque eu estou aplicando aqui na solução na função de meio período. Então, a função de meio período é a função onde essa solução aqui, essa trajetória, alcança sigma maiúsculo aqui novamente. Então, consequentemente, esse lado da equação, né, eles são iguais, então eu estou nesse mesmo ponto, mas a gente sabe que aqui eu tenho essa solução gama que é da minha forma canônica, né? Então, é do meu campo Z-til mais ou menos, né, que é essa solução gama. Mas a gente sabe também, né, em que tempo essa solução chega nesse ponto, né? Que é exatamente a função de meio período dessa forma canônica. Então, quem que é esse tempo aqui? Esse tempo aqui nada mais é do que, então, esse que é a função de meio período da forma canônica T-til. Então, isso é as funções de meio período T mais ou menos. Então, eu tenho que T mais ou menos é igual a isso, dessa identidade. Então consequentemente, né, como eu escrevi aqui, dessa caracterização dessas funções de meio período aqui, eu tenho, então, que T mais ou menos de x, certo? É igual a ρ mais ou menos de x aplicado no período T mais ou menos de x. Né? A gente já provou no lema que esse T mais ou menos é dado por mais ou menos delta vezes φ de x menos x, e além do mais, a gente relembra da proposição que essa ρ, na verdade, é a inversa de B, né? Então, aplicando B aqui dos dois lados, eu tenho, então, que T mais ou menos de x é igual a essa B aplicado nesse tempo aqui, né? Nesse valor aqui, certo? Então, T mais ou menos de x é B mais ou menos de x aplicado em mais ou menos delta vezes φ de x menos x. Né? Recuperando aquela expressão de B, então, dado pela proposição com os respectivos, né, os respectivos x mais ou menos, desculpa, g e a solução gama, a gente entende, então, que T mais ou menos de x é dado por isso. Então, ou seja, a gente conseguiu a função período, que era exatamente o que a gente gostaria né, para provar o teorema B. Né? Para a gente ter a mesma expressão mostrada lá no teorema, o que a gente precisa é só fazer uma mudança de variáveis aqui. Então, eu tenho que o período
é definido por essa integral. Então, considerando uma mudança de variáveis aqui, S igual a mais ou menos delta φ de x menos xt, a gente, então, sabe que essa integral aqui pode ser escrita dessa forma aqui, como é exatamente mostrado no teorema. Então, o meu resultado está provado. Antes de finalizar, eu só queria observar duas coisas aqui. Que... Eita, não está funcionando. Tá. Vou escrever de vermelho mesmo. Né, só gostaria de observar que, né, para os nossos resultados, a gente não precisou de expressões, então, para essa solução y+, e nem expressões para esse mapa de meio retorno φ. Né? Mas, caso exista o interesse de calcular aquelas constantes de período, lembrando que as constantes de período aqui é considerada a partir da expansão, então, as constantes de período que a gente chama de T-chapéu aqui, I, né, é considerado a partir da expansão dessa função período. Então, caso exista o interesse de calcular essas funções período, né, o que eu afirmo aqui é que, né, em teoria, é possível, porque no artigo meio do Douglas, a gente tem uma expressão para expansão desse mapa de meio retorno φ, e a gente também tem expressão para essa solução y mais ou menos. Então, eu não coloquei essas expressões aqui, porque elas são muito longas e não teria muito significado, mas elas estão, né, disponíveis no artigo meio do Douglas. Expressões, então, tanto para φ quanto para essa solução y mais ou menos. Então é isso, né? Eu vou falar um pouquinho, só comentar sobre as referências aqui. Eu tenho essa referência aqui, né, o artigo do Douglas, do Otávio da Camila, que é onde que tem, né, aquela forma canônica ali e fala sobre, né, esses mapas de meio retorno serem involuções. Aqui é a referência clássica de quando, né, onde surge esse problema de isocronicidade. Esse aqui é o livro de Ciccone, onde está disponível aquela proposição que foi fundamental para a gente obter nosso resultado. E aqui é o artigo meu do Douglas, onde, né, a gente desenvolveu expressões para φ, nem que a gente fala de coeficientes de Lyapunov para esse tipo de singularidade, tangencial monodrômica, além de falar também, que foi essencial para a gente falar de constantes de período, sobre a analiticidade dessa função de meio período. E é isso. Obrigado. Muito bem. Vamos agradecer o Leandro, então. Perguntas, comentários? O Leandro, eu tenho uma pergunta. Lá mais ou menos no meio da apresentação, você mostra aquela integral que ela calcula o período, né? Uhum. Você, assim, para um sistema genérico, assim, qualquer, sei lá, o quão difícil é calcular essa integral de verdade aí? Eu tô pensando assim, no caso que ele não é isócrono, né? Porque isso aí deveria dar uma função não constante, né? Exato, ela é não constante. Então, tipo assim, como, né, para a gente obter esse resultado de... Deixa eu voltar aqui um momento aqui. Peraí, calma. Aqui. Para a gente, né, mostrar o resultado de não isocronicidade, né, eu mostrei aqui que a gente precisa só dessas duas constantes aqui, certo? Então, assim, ela independe daquela expressão da integral, né? Porque a gente deriva ela aqui, né, a gente observou que t de zero vai dar zero e t' aqui está bem calculado e é diferente de zero a partir da minha singularidade. Só que, tipo, na verdade, vai depender do campo, né? O quão difícil é calcular essa integral, por exemplo. A gente vê uma expressão aqui. Se o campo for simples, digamos assim, e a expressão da solução desse mapa de primeiro retorno for simples, essa integral vai ser simples. Mas, tipo, a gente não calculou em algum exemplo específico, entendeu? Mas, com certeza, existem exemplos que vai ser Que aí possível você tem que calcular. pegar a primeiro retorno, jogar dentro do campo e aí ganha uma Isso, expressão de t aí, né? exatamente. Então, assim, porque, por exemplo, no nosso outro artigo, a gente tem os coeficientes da expansão desse mapa φ. Então, assim, essa integral, na verdade,
né, e de modo geral, ela é difícil de ser calculada, né? O que ainda é difícil, mas que né, em teoria é possível, é calcular, então, essas derivadas parciais, né? Entendeu? Quando eu falo assim, calcular essas constantes de período ainda é possível porque, né, quando eu vou calcular essas derivadas, né, vai cair, por exemplo, nessas expressões, nas derivadas de y e nas derivadas de φ. Mas, assim, é difícil, né? Não, Entendi. dá para ver que não é fácil, né? Mas para o resultado independe, assim. Tá. Mais perguntas, comentários? Eu acho que eu tenho um aqui. Falei. Leandro, pelo que eu entendi das coisas que você está fazendo, o seu campo, parece que você está assumindo que ele é analítico ali numa vizinhança da sua singularidade tangencial, certo? Ou Isso. Não, isso entendi mesmo. alguma coisa? Pronto. E será que vocês chegaram a pensar ou tem algum tipo de plano de tentar, talvez, trabalhar em regularidades menores, talvez reduzir aí essa de analítico para, sei lá, C1, ou talvez até coisas mais, menos regulares ainda? Então, por exemplo, um resultado que a gente obteve, por exemplo, é que, se a gente for olhar aqui, cadê? Calma. Aqui. Né, se o campo né, tem uma regularidade de certa ordem, essa expressão de sigma aqui, de φ, desculpa, desse mapa de meio retorno, né, também ele tem regularidade nessa mesma ordem. Então, assim, como eu estou pensando, por exemplo, se eu vou pensar em constantes de período, eu preciso, se eu pensar numa constante de período até de certa ordem, com certeza eu vou precisar da regularidade desse campo nessa mesma ordem, né? Mas, assim, eu não sei se diminuir a regularidade disso ajuda em alguma coisa, né? Porque, assim, né, primeiro, né, esse resultado é relativamente simples, né? A parte interessante dele é que ele é bem geral, né? Porque ele é um resultado, na verdade, de não existência. Então, assim, para esse problema de isocronicidade, a regularidade do campo não influencia diretamente, digamos assim. Mas eu não O sei se teorema isso... não assume irregularidade. Tem isso também, né? Para esse resultado de isocronicidade. O teorema B assume só C1, campo C1. Você já consegue fazer as contas com o teorema B. Você não está assumindo que ele é analítico. Você assume... A analiticidade é só um comentário se você quiser calcular as constantes de período, né? Você precisa de... Se você quer a késima constante de período, você vai precisar secar. Ou, sei lá, coloca aí CK mais 2 aí para não dar... Exato. Não é direto, mas Mas você não influencia na precisa de regularidade desse constante de analiticidade. período. Porque tem resultados que falam determinado centro não é isócrono se a perturbação for analítica. Não é o caso aqui. Esse tipo de centro nunca é isócrono, independente da regularidade. Se você é tangência, tangência nunca é isócrono. Bacana, interessante, legal. Era isso mesmo. Mais comentários, perguntas? Bom, pessoal, vamos agradecer o Leandro de novo, então. Você ficou rindo na hora das palmas, que todo mundo aqui em casa bate palma junto pro seminário, viu? Então, bom, pessoal, isso aí. Então, semana que vem a gente tem aí o último seminário do curso. Francisco Bruno vai fechar aí com um seminário fantástico aí. Ele vai me mandar o título daqui a uns Chave dias. de ouro. Seminário, o último é sempre o melhor, assim, o top do top, né? Ih, rapaz. Tem um final apoteótico, né? Exatamente. Então, bom, a próxima aula todo mundo vem bonitinho pra gente abrir as câmeras aí. Vem você vir bonitinho, né? Senão a pessoa corre de não vir, né? Então, mas vem do jeito que der aí, né? Passa perfume, todo mundo. Pra gente tirar uma foto depois da turma aí, tá? Isso aí, pessoal. Até semana que vem pra vocês.